O Jornal do Meio-Dia está de volta e o prefeito de Cuiabá enviou à Câmara de cuidar da cidade do município o projeto que prevê isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para moradores de ruas sem asfalto. Mas, por lá, outra proposta também tem ganhado força. O vereador Rafael Ranalli propõe um desconto de 20% no IPTU para imóveis com ruas com buracos, crateras ou então sem iluminação pública. Por meio dessa proposta, o morador teria que provar essa situação com fotos ou por meio de vídeos e ainda formalizar o pedido na prefeitura. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, do PL. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Pessoal da querida Gazeta, TV Vila Real, obrigado o convite, estamos à disposição. Vereador, todo mundo sabe que é obrigação da prefeitura tapar buraco, levar iluminação pública. Mas o seguinte, esse projeto aí que o senhor apresentou já está sendo taxado de ilegal. E aí? Eu não considero assim, até porque eu o apresentei e espero as discussões na Câmara. É um projeto que já existe em várias cidades, é uma forma de estimular a prefeitura na questão da celeridade e também o cidadão ter uma forma de pedir o serviço e ter o seu atendimento o mais rápido possível. É um projeto que eu já estava pensando ele desde o ano passado, mas quando o próprio prefeito vem e declara que a rua que não tem asfalto pode ser isentada, então na proporcionalidade, quem tem o asfalto, porém o asfalto não está a contento, tem que ter um desconto. Mas isso é óbvio. Mas, por exemplo, quando o senhor propõe o desconto de 20% para as ruas emburacadas, isso vai refletir na arrecadação da prefeitura. A ilegalidade não é exatamente essa? Eu tentei fugir no começo, eu tinha pensado na isenção. Então eu tirei a questão da isenção e estou propondo um desconto. Haja vista, Lúcio, que já tem desconto de pontualidade, você paga com desconto, tem o desconto da nota cuiabana, então não vejo problema nenhum em você dar um desconto, bastando a prefeitura atender a tempo. De que maneira? O cidadão protocola, lógico, a prefeitura tem que inventar um sistema, bolar um sistema no qual ela recebe essa denúncia e dá uma celeridade. Se em 45 dias o cidadão provar que não foi atendido, ele entra com o pedido de desconto. Acho que é só para gerar uma celeridade para a prefeitura atender esse pedido. E a gente sabe também que as pessoas reclamam muito dessa prestação de serviço vinda de impostos, né? Eu questiono muito, porque a gente paga a iluminação pública na conta de luz, a gente paga a rede de esgoto na conta de água. Então o prefeito mesmo, ao alegar que vai isentar quem não tem asfalto do IPTU, então você relaciona o IPTU ao asfalto. Então se o meu asfalto não está contento, a prefeitura não arruma, eu acho que nada mais justo sim que o cidadão tenha um desconto. E essa discussão de legalidade a gente vai ter na Câmara. Eu tenho direto, quem acompanha o nosso trabalho, vê que inúmeros projetos nossos a gente derruba a Comissão de Constituição e Justiça, os pareceres, e eu estou pronto para a briga, até porque é para defender o cidadão que merece um serviço de qualidade. Vereador, diante da sua proposta, eu até fico imaginando, poucas ruas, poucos moradores não teriam direito, no final das contas, a esse desconto, porque é muito fácil achar um buraco, uma cratera, o que for, pelas vias urbanas da capital. Agora, qual seria esse impacto financeiro? Porque o senhor tem uma estimativa, são muitas ruas nessa situação precária, sabemos, e aí, por outro lado, a prefeitura diz que precisa arrecadar mais, que ainda está em dificuldade devido à gestão passada também do rombo fiscal. Então, a própria isenção do IPTU para ruas não pavimentadas impactaria talvez em 10 milhões. Foi isso que o secretário Marcelo Bucic disse nesse ano. E nesse seu projeto? No meu projeto, eu espero que seja zero, porque se você deu 45 dias para a prefeitura ir tampar um buraco, também não é aleatório. O cidadão não vai sair tirando foto de vários buracos de várias ruas. Ele tem o direito de reclamar em relação à frente da casa dele, a rua que passa na frente da casa dele e o poste na frente da casa dele. Tem que ter uma racionalidade também, senão eu vou lá, tiro uma foto de um buraco na vida do CPA, eu nem lá moro, e vou pedir o desconto. Sabemos que pode acontecer, vai ter Você entendeu? uma fiscalização tem que ter toda, a fiscalização, correto, mas eu imagino que... Mas vai ter um impacto financeiro de 20%. Sim, mas é bem menos do que você isentar a população que não tem asfalto. E até porque mas a o gente volume vai seria maior. Oi? O volume de pessoas seria maior. Reclamando? Muito maior.
Eu creio que não, porque a prefeitura com 45 dias, se tiver com o serviço de obras em dias, perdão a redundância das palavras, eu acredito que 45 dias é um prazo razoável de você trocar uma lâmpada e tampar um buraco na frente da casa do cidadão. Vereador, a Câmara vive nos últimos dias aí um clima de tensão e de muita polêmica. Tentaram até aprovar uma CPI lá para investigar o ex-secretário de Trabalho, ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Cuiabá. O senhor foi a favor ou contra? Na verdade, Lúcio, o que aconteceu é que essa CPI ela apareceu no sistema no final de semana, assim como as outras 4, né? Aí, quando eu cheguei ontem para a sessão, a gente notou que as 4 outras CPI já tinham todas as assinaturas, né? Inclusive, eu não assinei nem dessas, porque já tinham conseguido as 10 assinaturas. Aí, eu estava esperando a sessão de ontem para ver exatamente o posicionamento das mulheres, que veio à tona essa denúncia de assédio sexual dentro da prefeitura. E aí, com a própria Mara colocando à disposição da Câmara uma comissão de investigação para acompanhar os trabalhos da polícia ou dos processos investigatórios, então acabou que essa CPI não prosperou. Mas a doutora Mara assinou a CPI do assédio. Mas foi inócuo. Isso, até no primeiro momento ela falou, vou consultar o Ranalli, se eu assino, se eu não assino, lá na semana passada. Aí acabou que por ontem essa CPI caiu por terra. Até teve um movimento ontem, até não sei se vocês acompanharam, da Maria Valone, que protocolou um pedido para que a Câmara permitisse uma CPI a mais. Eu acredito, até comentei com a Valone, assinei esse pedido para ter uma CPI a mais, só que eu até comentei, eu como policial, já que a ideia da CPI é você investigar, nenhuma polícia tem limite de inquérito. Então, assim, o meu questionamento para a Câmara é, por que tem essa condição de limitar o número de processantes ao mesmo tempo, de CPIs? Eu acho que não deveria ter esse limite. Mas, de repente, surgiu lá um monte de CPI. Por quê, hein? Surgiram. Aí fica esse questionamento para os colegas. Você tem a leitura disso? É o que depreende. Porém, a gente sabe que o Tenente Coronel Dias apresentou Não, a CPI essa antes. Foi no ano passado, né? O Will de táxi também apresentou uma, só que ele comprovou que ele protocolou no dia 2 de fevereiro. Mas pegou as assinaturas depois. Porque fica no sistema, né? Fica no sistema para colher as assinaturas. Então, acho que aí a depreensão de cada vereador que apresentou, e eu até achei interessante um comentário que eu vi na internet, de cada eleitor desse vereador aí que apresentou essa nesse final de semana, questioná-los e perguntar por que sim, por que não apresentou agora o conteúdo, entendeu? Agora, vereador, além dessa denúncia de uma ex-servidora que teria denunciado o ex-secretário William Leite, já exonerado de suposto assédio sexual, também houve uma denúncia de improbidade administrativa com uso de dinheiro público. Muito se questiona se por trás dessa vedação ali de blindagem, talvez essa CPI não ter ido adiante, também seria para não trazer palco para essa outra denúncia que também é grave. É gravíssimo. O senhor tem conhecimento? É gravíssimo. Sim, a gente tem de bastidor, né? De ter composto essa primeira CPI, até porque o próprio Abílio fez essa declaração, né? Até fez aquele vídeo colocando o cidadão do lado, o William, no caso, né? Falando, não, a gente quer que investiga. Aí o que muito se questiona na Câmara, né, pelos próprios colegas, o Abílio alega que pediu para o MP investigar. O MP falou que não ia investigar. Tá, mas qual foi o pedido? O que você pediu ao MP? É isso que os colegas da Câmara questionam. Por MP falar que não vai investigar. Você não levou nada? O que você levou? Então é isso que os colegas questionam. E nesse interim sobreveio essa situação do assédio. Então se misturou-se as coisas. E aí a gente também tem o papel que quem encabeçou muito a ferro e fogo essa CPI foi o Daniel, que é adversário direto do prefeito aí nos embates de ideias. Então já causou uma celeuma, né? Talvez tivesse sido apresentada por uma das meninas, por questões do assédio, tivesse uma força maior. Tanto é que ontem a comissão apresentada pela Mara teve apoio de pronto, de todos, né? Quem que vai se eximir de uma investigação em cima de assédio sexual. Mas eu acho que sim, até eu fico com a minha fala de antes, eu por mim, a casa não teria limites de CPI.
né? Acho que tem esse limite por questão estrutural, porém esse limite é para quando tinha 25 ou menos vereadores, hoje são 27. Não atrapalharia a fiscalização, as outras atividades dos Eu vereadores? acho que de maneira alguma dá trabalho para o vereador, mas ele tem que pensar isso na hora que propõe a CPI. Igual eu fiquei na linha de fogo ano passado com a questão da CPI da SESMOB, no qual a gente iniciou o prefeito por improbidade, no caso o ex-prefeito, mas o vereador tem que ter noção que ele vai ter esse trabalho. Vereador, não aprovaram a CPI, mas aprovaram uma comissão. E a gente sempre ouviu ao longo dos anos o seguinte: olha, no parlamento, quando você não quer resolver um assunto, você cria uma comissão. Porque ela não tem poder de polícia, diferente da CPI. Eu questionei a própria doutora Mari, é até interessante vocês chamarem ela para falar, porque ela foi a que propôs e provavelmente ela vai presidir. Ela tem uma opinião essa diferente comissão. do questionamento que eu acabei de fazer para você. Exato. Ela pensa diferente. Isso, ela já falou, não, Ranalho, eu vou acompanhar, vamos acompanhar as investigações. Aí agora ela acho que ela vai sentar com a Paula e definir quem vai ser o membro, o relator. Não Vai sei. acompanhar, vai ouvir, mas agir muito pouco. Muito pouco. A gente sabe que o necessário mesmo seria uma CPI para poder investigar, levar fatos novos. Né? Eu não abro mão disso, tanto que ficou muito claro ontem que teve a votação de outra processante ontem, não sei se você vai entrar nesse assunto, né, Lúcio? Mas teve outra processante ontem que foi votada pelos colegas. Em relação ao Chico 2000? Exato. Então, Também não vingou, né? Também não vingou, mas eu pugnei pelo sim, porque eu acho que tudo que for apresentado em CPI tem que sim se investigar, tem que ser levado a cabo, porque é meu perfil de polícia. Agora, vereador, mudando um pouco de assunto, quais são suas pretensões eleitorais neste ano, em que sabemos que muitos vereadores de primeiro mandato buscam, talvez, um outro degrau acima? É o seu caso? O meu tem que deixar bem separado, porque assim, meu primeiro intento no mundo da política foi em 18 a deputado federal, fiz 33 mil votos naquela oportunidade. Mas este é o seu primeiro mandato. Mandato, exato. Então eu já tenho, até pelo perfil das leis que eu apresento, as pessoas muito relacionam com Brasília, com legislação federal. Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a Senado também, já apareci em pesquisa. Eu sei que a vaga de Senado dentro do PL já pertence ao Medeiros, mas a gente tem 2 vagas, mas dificilmente se coloca 2 do mesmo partido. Então eu entendo, a Ananias até já elogiou, falou que eu sou um reserva de luxo para a vaga de Senado, porém a gente sabe que a gente tem também ali uma pré-candidatura já posta, estou na lista de pré-candidatos a federal do PL, então acredito que o sonho de senador não seja o momento, mas para deputado federal provavelmente a gente venha. Mas não com esse intuito, Camila, de cair para cima, igual você comentou. A minha ideia é o que parece para muitos, né? Exato, Eleitores. mas eu deixo muito claro que assim, eu sempre tive essa vontade de estar em Brasília pela questão do meu perfil, das legislações federais, porém eu estou muito feliz, vereador. A chapa também precisa de pessoas que produzam votos para conquistar as cadeiras. Então, por mais que eu esteja aí figurando nas primeiras posições em pesquisas que a gente tem para deputado federal do PL, só de eu ajudar a construir uma cadeira, o partido já fica feliz. Então, se a gente vem e ajuda a construir uma vaga a mais, a gente já tem uma vantagem aí nesse cenário. E aí, dentro disso, o seguinte, antes de encerrar, o senhor negou que seja uma candidatura trampolim, mas pode servir de escadinha para outros candidatos, né? Mas ajudar a eleger. mas é por isso importante. Não, mas é o jogo. É o jogo. Como você citou ontem, a oposição faz o seu trabalho, a base faz, ninguém pode criticar o outro. E quando a gente fala do time do PL, você acredita que todos têm o mesmo pensamento. Então, vou ajudar alguém do meu lado, não alguém do outro lado. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigada. Obrigado, Camila. E quando precisar, é só chamar. E o Jornal